Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live dos Diálogos Cênicos. Hoje a gente tem os meus companheiros de live, o Marcelo Soares, ator, ex-diretor de teatro também, o atual responsável pelo canal RAM de humor, Romido Augusto Bachito, também ator, Angélica Colombo, atriz, e também temos hoje como convidados aí a Eliana Tanabe, né, que já fez bastante teatro aqui em Mogi Guaçu também, e é professora, e o Luiz Fernando de la Libera, que está atuando lá em São Paulo. Gente, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal. E voltou o ruído do Marcelo. Dá uma mexidinha no cabo, Marcelo. Eu falei que o problema é dele, não é meu. Tá com ruído? Tá com um pouquinho. Reduziu. Vamos lá, eu acho que hoje vai sem fone. Abre o microfone para ver se não dá agora ruído para a gente poder começar. Beleza. Aí tá sem ruído, Marcelo. Tá sem ruído. Tem uma semana para arrumar isso. Eu reiniciei. Pessoal, Hã? Não, eu reiniciei o computador, não sei o que aconteceu. Não, isso é cabo, viu? Mas Mas vamos lá, então. A gente está hoje com dois convidados para conversar um pouquinho a respeito da importância do teatro, né, na formação de qualquer profissional, né? E eu queria já que a gente começasse a botar na roda essa conversa a respeito de como o teatro pode influenciar aí na formação profissional das pessoas, né? O quanto que o teatro contribui. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês primeiro. Ô, Fred, Não é melhor eles se legal eles apresentarem apresentarem. Hã? Nossa, é Legal, verdade. Meu Deus do céu. Foi o ruído do Marcelo aqui. É emoção. É emoção. Vamos começar pelo Luiz. Luiz, fala um pouquinho de você, o que você está fazendo na área. Né? Você é daqui, você começou no festival aqui no Iguaçu, né? Isso, comecei aí. Na verdade, eu comecei a fazer teatro junto com a Angélica Colombo. A gente foi parceiro aí em Mogi Guaçu, depois a gente foi parceiro, a gente foi para Cia Santa, uma companhia lá em Campinas profissional. A gente foi junto para lá também. Daí eu fiquei 2 anos lá. Daí ela foi para São Paulo, daí eu fui para São Paulo. Daí eu comecei a fazer Wolf Maia lá em São Paulo. Terminei Wolf Maia e entrei no CPT, no Antunes Filho, fiquei 4 anos lá, fiz 2 espetáculos com ele, Blanche, que é a releitura de um bonde chamado Desejo, e Nossa Cidade, do Thornton Wilder. Depois disso, entre Wolf Maia e Antunes, fiz uns espetáculos infantis e uns espetáculos com a Angélica também lá em São Paulo. Trabalhei com o Sérgio Ferrara, com o Jair Assunção, com o Zé Henrique de Paula, com diretores legais aqui de São Paulo. E depois que eu saí do Antunes, eu fiquei, acho que 1 ano e meio parado, que o CPT foi um pouco demais para a cabeça. E depois daí voltei agora, em 2019, com um espetáculo Somos Tão Jovens, é um espetáculo juvenil, que a gente ficou em cartaz durante o ano inteiro. E aí agora, 2020, viemos com a pandemia. Essa parou todo mundo, né? Sim. Você só esqueceu de falar da sua participação na Curva da Deusa, mas tudo bem. Eu comecei... Não, é isso que não, mas eu tinha que falar isso, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tinha o quê, Alfredo? Eu tinha, acho que 6 anos. Você era muito pequenininho. Foi em 99 aquilo. E daí foi o Alfredo que me jogou pro mundo das artes. Eu não, quem jogou você foi sua irmã, ela que falou de você. Minha primeira fala no... Moça, mandaram entregar isso pra você. Pois é. E saía correndo. Exatamente. Eu já tava guardado. Primeira cena do Luiz Fernando foi no Parque dos Engás, pessoal. Bachito, você tá ouvindo agora? Não?
Só eu ou só Só o ele. Luiz? O Luiz eu não ouço. Tá, Luiz, eu vou reiniciar você rapidinho, só para ver se o Batista te ouve. Fala agora. Oi, Agora ouvindo? sim. Agora É. eu consigo É um ouvir. Pode probleminha que repetir tudo tem de no... novo. Essa plataforma tem esse probleminha de, às vezes, ele corta um som, fica um negócio meio doido, né? Agora é a vez da Eliana se apresentar, falar um pouquinho dela, contar um pouquinho da história dela com o teatro lá atrás no Iguaçu. Bem lá atrás, eu né? ia falar bem lá atrás, mas eu Bom, falei, não, daí ela vai ficar brava, vai achar que eu tô chamando ela de velha, aí a coisa fica ruim. né? Pode falar, enche. Porque eu tô velha mesmo, 49, quase 49 anos, tô Para, que velha daqui mesmo. 4 anos eu chego aí, para. Não, Ah, estamos novinhos. então, eu só perco pro Marcelo, porque o resto aqui... Um velho para nós, então, Eliana. Se você pegar os jornais de uns 50 anos atrás, tem lá escrito a idosa de 45 anos, parará, 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 não é? Então. Bom, gente, brincadeiras à parte, mas comecei na arte com 11 anos e fiz parte do Trem Azul, né, Bachito? Foi lá que nós nos conhecemos e depois eu fui para o Êxtase e fiz parte de um grupo de teatro de Mogi Guaçu com convênio com Campinas. Bene Silva era o diretor da peça Morte e Vida Severina. Nós atuamos aqui e lá em Campinas. Eu tive o prazer de botar os pés no tablado do Castro Alves nessa peça, né? Muito emocionante, para mim foi. E ganhamos, né, num festival de teatro que teve lá, o primeiro lugar. Aí fomos concorrer a nível estadual, pegamos segundo lugar em Franca. Depois, oi Enzo, meu ex-aluno. E aí fui para... então, e fiz aí, alcei voos na direção como diretora, ganhando 2 peças que eu dirigi, ganhou primeiro lugar, melhor ator, melhor atriz, né? Então, também me dei bem nessa área, gosto muito, né? Parei quando me engravidei do meu filho mais velho, inclusive... Meu irmão que ganhou, eu só estava junto, só. Então, eu estava fazendo uma peça chamada Café, e até o diretor da peça falou assim, não, vamos, continua, porque aí é legal, né, a pessoa que está plantando café lá, né, tá grávida, né, tal, só que... A Isabel. Ia conseguir, né, o parto do meu filho com a estreia do espetáculo, e realmente coincidiu. Então, não ia dar certo. Foi aí que eu parei com o teatro, mas continuei com dança, com canto coral, né, cantei a beça. Teve uma época tanto que eu conheci meu marido, irmão dessa coisa aí, do Marcelo, no teatro, né? Eles faziam parte do Antas Clube, eu do Êxtase, né? E aí a gente... Antas Clube, Anta. Anta, é verdade. E aí então, a gente fazia tanta arte artística mesmo, tá, gente? Nesse sentido. A gente fazia tanta arte que eu me lembro que a secretária de Educação na época nos apelidou de Casal 20 da cultura de Mogi Guaçu, né? Então, bons tempos, muito gostoso relembrar. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade de estar vendo um pouquinho aí da minha história. Muito gostoso. Eu lembro bem da sua saída do café. Você jura? Eu tava. Que legal! Eu lembro só da Silvana, sabe, que era do Parlafenária? Só lembro dela, que eu adorava ver ela no ensaio atuando, assim, com o café. Nossa, eu tinha a maior admiração por ela. Tava eu, tava Almir, tava todo mundo, a galerinha, Cristiano. Isso mesmo. Muito legal. Que galera, hein? Faz 25 anos isso. Idade do meu filho. O Luiz Fernando estava nascendo, né, Luiz?
Acho que ele não... Eu não te ouvi. Eu tava... Não, eu tenho cara de menino, mas não sou muito jovem, não. Ah, é? Ai, ela... A galera... Ele já estava com 7 anos, mais ou menos. 6. Sim. Por aí. Então, Agora tá... Eu estava com 7. Começou a pipocar ex-aluno da Eliana agora. são os meus, O Enzo também é meu ex-aluno, viu? Que legal. Nossa, meu Harry Potter. Ô, Eliana, eu acho que a única que, além de mim aqui, que não tá diretamente só com teatro, é você, né? O Marcelo também, né? A Eliana, de vez em quando, participa também no ano. Ela dá uma fiz algumas pontas no ano já. Ah, legal. E é legal que o tema da gente hoje é justamente falar dessa importância que o teatro tem para a formação de profissional de qualquer profissão, né? E eu queria que vocês começassem a falar um pouquinho a respeito disso, principalmente você e o Marcelo, que estão em outra área, né? E depois eu, o Bachito, o Luiz Fernando e a Angélica vamos colocando mais lenha na fogueira aí. Para mim, não ajudou em nada o teatro, porque eu trabalho de vendedor, eu nem falo. Mas você tem que atuar, lógico que você tem que atuar. Tem que convencer o seu cliente. Tem que fazer tudo. Bom, na minha área... 100% também. Na minha área é o tempo todo, porque a gente parte do princípio, Angélica, que é professora também, né, Angélica? Que um aluno não aprende igual o outro, né? E aí, então a gente tem que, dentro de sala de aula, desempenhar vários papéis. Então, o meu palco hoje em dia é a minha sala de aula. Então, para o aluno, tem hora que eu tenho que ser aquela professora brava, rabugenta, tem hora que eu tenho que ser a professora doce, carinhosa, a professora atenciosa, outras vezes a professora que dá um basta. Então, são múltiplas facetas da gente, né? Então, eu cheguei numa época, esse ano eu completei 30 anos, né, dando aula, que a maturidade faz assim, se eu tô brava por fora, dando o maior sermão, meu aluno fez lá uma arte, e rindo por dentro, porque é maravilhoso você ver a criatividade da criança, né? Mas por fora eu tenho que ser aquela professora que tá educando, né? E por dentro rindo, né? Então você vê que você tá atuando, não tem como, né? É uma questão de regras. E assim, relembrando, né? Uma das práticas que eu amo dentro da leitura é a do Harry Potter. Meus alunos aí que estão assistindo que não me deixam mentir. Então, quando eu vou introduzir, eu sou fã de carteirinha. Quando eu vou introduzir o livro do Harry Potter para os meus alunos, eu faço aquele clima, né? Então, coloco a musiquinha de fundo, a varinha, a capa, e aí entro e já começo a ler o livro. Eles amam, deliram, sabe? Aquela coisa assim, e escuta. E aí pede para ler o outro. Pena que não dá tempo, né? Sala de aula não dá tempo de você ler muita coisa assim durante o ano. E aí, a minha surpresa é ver que eles seguem esse gosto pela leitura, de ver a minha paixão por Harry Potter, né? E então, o Marcelo não gosta muito, né, do Harry Potter, né? Mas bobão. Meus alunos, outro dia mesmo eu fui brindada com um presente, uma ex-aluna, Ariane, se ela estiver me vendo, um beijão. E aí ela estava me mostrando o que ela estava fazendo na quarentena. Então, um monte de livro de Harry Potter, assim, né? Agradecendo por ter me influenciado e o que é mais gostoso, um texto bem redigido, com vírgula, pontuação. Nossa, é tudo que um professor quer, né? Então, foi um presente que eu tive nessa pandemia aí, é esse gostinho aí do Harry Potter ter passado à frente. Olha, eu vou falar um pouquinho, então, sobre o trabalho com vendas, né? Eu acho que influencia 100% das atuações. Lógico que eu não fico atuando quando eu vou trabalhar, mas quando eu fazia teatro, eu tirava óculos, não enxergava ninguém. Então, não precisava daquele pontinho que a gente usava, né?
E hoje eu tenho que usar o pontinho, porque eu não tiro óculos para ter uma reunião, por exemplo, mas eu tenho que estar muito focado, tenho que ter muito conhecimento do produto, do meu cliente. Então, toda vez que eu vou numa reunião, eu vou descontraído, eu não tenho medo de sentar com uma pessoa e conversar. E muito disso vem do teatro. Já trabalhei em outras áreas também, mas a minha vida, a minha paixão é vendas, então eu assim, concilio 100%. E hoje no ano, quando faço gravações, eu fico de óculos porque tenho que dirigir, tenho que ficar pensando na edição, então não adianta, mas também vem lá do teatro, atuação, direção, essas coisas, né? E acho que quase tudo, né? Um advogado hoje, por exemplo, vai falar vai ter uma oratória, vai ter que atuar praticamente, né? Tem que estar bem preparado e tudo mais. E eu acho Oi? Eu tenho um ex-aluno, né, que participou bastante do grupo, e ele é advogado, né, o Humberto. Ajuda muito. Inclusive tá lançando um livro essa semana. Ele fala sempre que o teatro é uma coisa que ele lembra sempre, né, que ele precisa. O advogado é um profissional que precisa muito saber atuar, né? Bastante. Tem que conhecer bastante, tem que ler muito, né, mas ele tem que ficar sozinho, falando lá com o juiz, com tudo, né? Acho que advogado, todo mundo, né? Você vai precisar conversar com uma pessoa se você tiver uma base com o teatro, você vai ter uma oratória boa, você não vai ter medo, vai ter tudo, né? Vai estar preparado para poder falar com as pessoas. Lógico que não é 100%, às vezes você vai, uma coisa não está preparada, você vai ficar meio com medo e tudo mais, mas faz parte. Eu tenho profissionais de várias áreas que já passaram pelo meu grupo, né? Que foram se formando e sempre todos eles falam que o teatro ajuda muito em tudo, né? E é interessante que muitos pais de alunos que estão começando hoje vejam esse tipo de informação, porque às vezes acham assim, mas teatro tal, e não reconhecem muito a importância da arte dramática na vida, né? Acho que é só aquela coisa do palco que acabou, né? Uma coisa que eu queria acrescentar dessa questão Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Lá no Senac, lá tem todos os cursos, né? De todas as áreas. Tem tanto a gestão em negócios, tem tanto a estética, né? Tem todas as áreas, até enfermagem. E me falam que eu sou a professora coringa, porque eu passo por todas as, vamos colocar, todos os cursos têm a disciplina de comunicação assertiva, né? A parte de oratória. Lá eles chamam de comunicação assertiva, de comunicação, como falar em público. E tem o curso de como falar em público. E quando eu me apresento, e lá tem advogado, já foi professora, todas as áreas vai lá, né? Para esse curso. E quando eu falo que eu sou de teatro, nossa, todo mundo desanima. E na hora que eles saem do curso que finaliza, eles querem fazer um curso técnico em teatro. Eles falam, não, eu vou fazer teatro, né? Porque eles vão vendo o resultado, né? Porque é toda uma consciência, né, de voz, né? Principalmente a Eliana, que é professora, a gente precisa ter cuidados com a voz, senão a gente ferra a voz mesmo, né? Mas a questão de uma podologia, o que tem a ver o teatro, né? O que tem a ver a comunicação? Ela vai vender o trabalho dela como, né? Ela é o cartão de visita. A comunicação hoje, eu sempre falo que a comunicação hoje, a competência técnica de cada área é o mínimo, porque todo mundo hoje tem certificado, né? Os cursos online. Então, qual que é o seu potencial? Qual que é o seu a mais? É a sua comunicação. É como você se vende, né? Então, a comunicação hoje é um cartão de visita da pessoa, né? É uma coisa que estão exigindo. Por isso que tem os coachings, né, oratória e coaching, né, um pouco parecido, tem os coachings, tem a oratória, né, para advogado é obrigatória a oratória, e por aí vai, né, a comunicação para mim é vida, hoje eu vejo isso, em todas as áreas. E você, Luiz, como... Ô, Luiz! Oi. Vai, Baixinho. Então, tá meio que travando aqui, mas eu vou tentar falar. E conta pra gente como é que tá a sua vida em São Paulo. Tá travando aqui, mas eu vou tentar falar. Vou falar, vocês estão me ouvindo normal? Sim.
Então tá bom. Você ouviu, Bachito? Conta pra ele. Fala de novo. Você tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. Como é que tá a sua vida em São Paulo, seus trabalhos? Conta um pouquinho. Principalmente agora que é a pandemia, né? Então, eu tava. Então, voltei para Mogi Guaçu no começo da pandemia. Eu estava trabalhando num restaurante aqui e tava com outro espetáculo, o espetáculo juvenil. E daí saí do restaurante e voltei para Guaçu. Eu fiquei 2 meses e meio aí enclausurado dentro de casa. E tô voltando agora para cá. Eu estava com um projeto com os meninos do CPT, que é uma releitura do Sartre Entre Quatro Paredes, que a gente ia estrear no Sesc nesse segundo semestre, daí agora foi adiado, ainda não sei para quando. Mas está tudo parado aqui, está tudo parado. Tem algumas pessoas se reinventando faz curtas em casa, ou faz minisséries em casa. Tem uns amigos que estão fazendo teatro mesmo, gravado, mas eu não entrei nessa onda ainda não. Ainda não fiz, não tenho nada programado. Você estava O trabalhando. Sesc está tendo bastante peça, né? Eu acompanho eles lá no Instagram. Sempre tem uma peça de teatro, um monólogo, ou uma música também. Né? Isso aí. Vem cá, fala uma coisa para mim, Luiz, é só curiosidade. Somos tão jovens, tem tudo a ver com a música ou nada a ver? Você me ouviu? Não entendi. Tá travando, tem que falar devagar. A peça Somos Tão Jovens tem tudo a ver com a música ou não? Você foi na Augusta? Não. Ele está perguntando se tem a ver com a música. Essa pessoa que me falou agora, deu para eu entender. Foi o Ronaldo? Foi eu, Alfredo. Não tem nada a ver. Foi o Alfredo. Tá. Não tem nada a ver com a música, mas tem a música no espetáculo. Fala sobre 6 jovens que estão fazendo transição para a fase adulta e cada um tem uma problemática. Tem a relação gay, né? Tem o menino que não sai da saia da mãe, que está em casa com 20 anos já e não quer sair. Eu faço um personagem que é o menino que não sabe o que é da vida, está com 25 anos, e daí ele é publicitário e acha que já está velho para tudo, e está se descobrindo um outro, se ele é ou não é gay. E que mais? Tem o drogado, a gente vai falar sobre as drogas também, e daí cada um tem uma vertente, assim, daí a gente fazia com convidados, toda semana tinha um convidado, ou um convidado famoso, ou um convidado influenciador, que fazia participação durante a peça. Daí a gente ficou em 3 espetáculos, no Nair Belo, no Frei Caneca, depois a gente foi pro Augusto, e depois a gente foi pro Itaim Bibi. E você estava atuando em outra área também, você falou? Estava trabalhando no começo do ano? Estava trabalhando no restaurante. Estava trabalhando no restaurante. E me fala uma coisa, de garçom. Já que o tema é isso, o teatro ajuda aí também ou não? Oi? O teatro ajuda nisso também ou não? Onde que você ajuda usa bastante, né? Então, eu lá no restaurante trabalhava de host, de receber as pessoas e de garçom, né?
Então tinha uma lábia, né? Eu me destacava, assim, no meio dos meninos, porque, tipo, tinha outros atores também trabalhando. Então, tipo, tem restaurante que contrata ator porque, por saber, não é. Tem muitos restaurantes aqui em São Paulo que não quer fazer só servir, né? Tem que ter um bom atendimento. Então, o ator se sai bem por causa disso, porque tem uma lábia para conversar com o cliente, sabe sugerir um prato. Então, é muito normal aqui em São Paulo ter essa profissão ator-garçom, que a gente não consegue se manter aqui para você se manter com teatro só é complicado. E falando nisso, quando eu fiz Wolf Maia, tinha muita gente que era ou advogado, ou diretor de empresa, ou psicólogo, que ia fazer o curso não era para ser ator, mas era para desinibir, era para ter uma boa conversação, para ter um bom. Então, ajudava bastante, assim. Eles falavam assim, eu não quero ser ator, eu quero só praticar essa área. E eu estava conversando sobre isso com o meu amigo, que ele é gerente de uma área de marketing e tem que falar com todo uma galera. Daí eu falei assim, o que vai te ajudar, que ele fala que ele gagueja muito, mas é você montar um personagem. Se você monta um personagem, pode montar, tipo, fisicamente, né? Coloca um óculos, coloca uma camisa e tal, e dá trejeitos para essa pessoa que você quer falar. É uma pessoa responsável, didática, e daí vai fazer que você saia de você, não tenha mais vergonha, que não, aí não vai ser mais você, vai ser um personagem falando e vai tá melhor, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Eu fazia isso nas minhas apresentações de escola. Eu montava um personagem. Essa é uma coisa que nós atores sofremos, porque a gente não tem um campo de atuação devido ter muitas procuras, né? Então a gente tem que estar sempre sambando na frigideira, como todo mundo fala, né? Eliana, e o que você faz dentro das suas aulas e que você utiliza esse tempo todo que você teve no teatro? Olha, eu sou de uma época que a gente cantava, dançava e atuava, né? Então, a gente faz coreografias, né? Dia de pai, dia de mãe. Sempre quando tem alguma coisa assim, chama a Eliana para fazer lá, né? Era sempre assim. E por a gente ter essa facilidade, né? Que eu creio que seja dom, né? Possível, porque pega uma música, destrincha, faz uma coreografia, os pais amam, as mães amam, as crianças se derretem, né? E para mim é uma coisa simples, assim. Eu chego, faço, né? Sem muita dificuldade, mas para eles marca, sabe? É marcante. Então, música, né? Eu, a Terezinha, esposa do Marcelo, quando era professora, a sortuda já aposentou, mas a gente tinha um projeto de estar lembrando sempre as músicas antigas, né? Eu lembro que a Tê falava do Epitáfio, que ela amava trabalhar essa música em sala de aula, né? E eu gosto do País Tropical, enfim, a gente faz esse resgate, né? Então, antes de apresentar a música assim com o cantor, o intérprete, eu cantava, sabe? Botava a voz lá, né? O canto coral me ajuda pra caramba, né? E aí os alunos, mas nossa, né? Aquela coisa. Então, daí colocava a música, contava a história da música. Então, era fabuloso isso, né? Todos os dias a gente conta uma história para eles, né? Ler um livro. Então, gosto muito de fazer entonações, né? De mudar a voz de personagens, aquelas coisas que a gente faz, que os professores que gostam muito da arte, né? De teatro fazem aí.
E então, e já montei algumas coisas em sala de aula, né? Há muito tempo atrás, né, na escola onde eu trabalho, acho que isso faz uns 18 anos, mais ou menos, eu montei primeiro ao quinto ano, né? Quase que a escola toda participando da peça Romeu e Julieta, não, Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta, né? E eu remontei, na realidade, porque eu havia montado para o FETEG com o grupo do Maria Júlia, que foi uma das premiadas, tal. Me lembro que o FETEG ainda era lá no onde agora é o batalhão, ainda é o batalhão lá no Jardim Novo, né? Então. Lá era o Centro Comunitário Hugo Pancieira, exatamente, né? lá que fazia-se o FETEG nessa época, né? Naquele palquinho lá, a gente brilhou. E aí, na escola, Romilda, Bachito, eu remontei quase que a escola toda, né? Então, tinha florzinhas, tinha danças, tinha tudo ali, né? E com música ao vivo, né? Inclusive, foi o meu marido e o pai de um aluno meu que tocaram as músicas da peça. E assim, foi fantástico, foi maravilhoso, porque a gente pôde envolver a escola toda, né? É óbvio que eu fiquei com um monte de cabelo branco, né? E quando eu e como diretora, eu sou o ó. Nossa, como eu sou o ó. Não vê, vocês vê essa carinha aí, ó, mas como diretora, eu sou assim, Hitler perde para mim, viu? Hitler pede para mim mesmo, porque eu sou a Gestapo em pessoa. Não é fácil, não, sabe? Mas, enfim, amo, né? E aí o resultado, você fica extasiada, né? Porque na hora tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Então, é diariamente que a gente vive, né? Os personagens da professora em sala de aula. E é muito gostoso, muito gratificante o retorno deles, né? E hoje em dia eu vejo que as crianças não se expressam tanto, né? Eles não têm tanta oportunidade de se expressar. É mais o videogame, é o celular. Então, quando você faz uma coisa tão simples, que é pegar uma música e coreografar, e a coreografia não era tão assim, não. Eram 2 passinhos para cá, mãozinha para cima, dá uma virada, sobe, desce. Coisas simples assim. Nossa, eles amam, porque é impressionante, parece que eles estão descobrindo partes do corpo deles que eles não conheciam, não sabiam que a mão virava assim, que o corpo podia virar assado, né? Então você vê que a criançada se diverte e aprendem, né, o linguajar do corpo, né? Isso que eu acho bacana no teatro, porque você fala como a Vilma, né, lá de São Paulo falava para a gente que, né, que a gente não precisava mostrar a mão para falar que a mão, né, falava, você podia mostrar a mão colocando cotovelo, né, com o pé, então isso eu me lembro na época que eu fiquei extasiada, mas eu posso fazer isso, né? Não é só a mão mostrando a mão, não, a mão você pode mostrar com o pé, né? Bacana isso, né? E é uma das coisas que eu vejo nos alunos que falta muito, como o Alfredo falou, tem que partir, tem que fazer teatro, sim. Acho que teatro deveria ser uma das grades em toda a escola, né? Devia ser assim, tinha que ser como língua portuguesa, matemática, se expressar, porque tem muita criança tímida, muita criança no seu próprio mundo, né? Individualista. Porque que é mais que amplia os horizontes de uma pessoa, que deixa ela trabalhando em equipe do que o teatro, gente? Não vejo, porque o teatro você tem que colocar. Sem querer te interromper, já interrompendo. Não, pode interromper. Não é o fato de eu ser gordo, não, tá, gente? É coisa de Jô Soares, não, mas é que me veio isso na cabeça, sabe? Essa questão da descoberta do aluno é muito importante. E o trabalho em equipe que o teatro proporciona dentro de uma escola, se bem feito, ele faz com que a criança já comece a pensar como funciona uma empresa.
tá? Lá no nosso grupo a gente tem um pouquinho disso. Eu responsabilizo alunos por determinadas áreas. Então eles vão se envolvendo com o trabalho e eles passam a perceber essa relação de interdependência que tem entre cada pessoa dentro do grupo. Eles começam a sacar que não é só fazer a parte deles, eles têm que ter conhecimento do todo, e aí vai entrando uma série de coisas, né? O aluno de teatro ele tem que saber literatura, tem que saber interpretar um texto, tem que saber procurar no subtexto coisas que não estão tão claras, né? Não são tão diretas. E na hora de você pegar e fazer uma composição cênica, né? Fazer um cenário, de você criar toda a estrutura que você tem em volta do teatro, você vai envolvendo todas as ciências também, né? O aluno que faz teatro, ele se torna um profissional mais completo lá na frente. Eu vejo assim. Como você, no começo da sua fala, Alfredo, delegar, né, as funções, como você falou, né, uma equipe faz uma coisa, outra. Então, essa pessoa já está se formando um profissional que sabe delegar as funções, não é? E num mundo globalizado como a gente vive, já não dá mais para ser assim, eu sou professor, eu vou lá dar minha aula e vou embora. Não, eu tenho que estar totalmente engajada na escola toda, né? Se um dia a secretária lá precisa de um papel, opa, estou lá com o papel, né? Então, eu preciso saber das funções, das demais funções, para estar atuando junto, né? Então, delegar funções começa aí, como você mesmo disse, colocar para colocar, ou mesmo que vai atuar lá, né, o papel principal, ele vai atrás, vai fazer tal coisa no cenário, né, no som, vai contribuir aqui, lá. Então, é realmente isso, estamos formando, né, o faz de conta que o teatro nos traz, estamos formando profissionais competentes, qualquer área, né? Penso assim também, que a competência de um funcionário lá na frente e de um chefe também, né? Porque para ser chefe não é para qualquer um, né? Tem que saber ter essa conjunção, assim, essa globalização, senão não vai para frente, né? Essa ideia do grupo de teatro como uma empresa com setores, com divisão, delegando funções, quem me soprou ela uma vez foi o Adiel, né? Que ele, assim como a Angélica e o Luiz, ele passou pela Cia Santa. E lá na Cia Santa tem muito dessa questão do ator e não ser só ator, né? Quem que pode falar um pouquinho disso lá para mim? Só querendo falar que o Adiel deu um oi para nós aqui, né? Olá, Adiel. Vai lá, Fernandinho. Compartilhemos nossa experiência na Cia Santa. Pode começar. Sim. Então, gente, tô ouvindo vocês muito, tipo, parada, assim. Daí eu pego coisas só, tá? Mas é para eu falar sobre a Cia Santa, né? Será que não é reiniciar, não, Alfredo? Então, a gente entrou junto, Angélica. A gente entrou, né, no mesmo ano. Eu entrei um pouquinho antes. Meses antes. Só. Né? Então, depois veio acho que foi o Danilo primeiro, depois depois foi a experiência mais louca que eu tive. Foi quando o Rachid assim. saiu. Né? A gente fazia 4 ações por dia, às vezes 5 dias na semana, assim. E era hard, assim, era tipo figurino pesado, daí a gente tinha que fazer montar, era teatral mesmo, a gente chegava no teatro, montava o cenário, que era um puta cenário, daí ia fazer maquiagem, colocava figurino, daí fazia a primeira apresentação, que era em média 50 minutos, 1 hora, descansava acho que 20 minutos, daí fazia a segunda apresentação, almoçava, daí fazia a terceira e a quarta apresentação,
desmontava o cenário e depois voltava para casa para ir no outro dia fazer a mesma coisa. Então era muito hard, mas foi, acho que é onde eu mais aprendi a fazer teatro, assim. Que você trabalhava com 300 pessoas todo dia, cada dia era um público diferente, você trabalhava com improviso, mesmo com técnica. E os atores que eu trabalhei, na nossa época, eram muito bons, né, Angélica? Os atores eram, tipo, então a gente jogava um com o outro, Sim. mas... E a gente viajou, né? A gente viajava por todo o Brasil, assim, apresentando. Então a gente conheceu coisas... culturas diferentes, a gente conheceu, a gente apresentou em como que fala, curral, acho que você não foi lá em Salvador, Salvador não, no Maranhão, a gente apresentava em curral, porque não tinha lugar para apresentar, a gente apresentava. Então, foi uma experiência incrível, eu fiquei 2 anos lá, com o Crispim, que é um gênio, o Crispim e o Jorge também, e eu aprendi muito, assim. Foi incrível. Ganhava pouco. Nossa, muito pouco. Trabalhava muito, mas a gente era feliz. Eu falo assim, que a Cia Santa foi a minha escola, por isso que é engraçado uma que chama experiência incrível. Teatro Escola Cia Santa, né? Porque a gente apresenta muito para a escola, né? Então a gente não é... o Luiz Fernando esqueceu de falar que além da gente montar o cenário, a gente descarregava do busão, né? Então descarregava o cenário, depois montava, tinha toda essa rotina, depois levava para o busão de novo. Nossa, eu odiava carregar. Além disso, por exemplo, dependendo do dia, eu era a responsável pelo checklist. Se faltasse um figurino, eu tinha que conferir cada adereço de cena. A Bela Adormecida tinha mais de 100 adereços de cena, né? Daí, um era produtor, por exemplo. Então, ele distribuía. A gente tinha o Crispim, ele é incrível. Ele é um gênio da organização. Ele é empreendedor. Ele colocava uma lista toda segunda-feira, com a semana inteira, até domingo. Colocava o que cada um era responsável. Era uma loucura. Loucura, loucura, loucura. A gente trabalhava o dia inteiro, viajava muito. Eu ia ainda estudar, eu não ia para casa, eu ia fazer conservatório, né? Então, assim, eu não dormia. Não dormia, porque eu não morava na locação, porque eles oferecem um lugar para você dormir, né, lá, para você morar lá, né? Então, para você não sair de lá mesmo. Mas, assim, eu aprendi cenário, foi lá que eu aprendi a improvisar. Eu falo que, assim, foi lá que eu aprendi a improvisar, porque tudo acontecia no palco, mesmo sendo... Lá que eu vi que não era legal virar automático, né? Ser uma atriz, tipo, ligar, porque estava virando um trabalho quase empresarial. Né? Eu chegava, apertava, o botão fazia automático, não sentia nada, só falava a minha fala. Depois isso. A rotina cansa. Né? Mas daí eu comecei a ver o que esse processo, essa rotina me ensinou. Né? Então, assim, hoje eu devo muito a Cia Santa a questão da produção. Que eu tenho uma empresa há mais de 11 anos, né? Que é a Tríade Teatral, é uma produtora artística, não é fácil você controlar. Eu estava controlando, tinha ano, né, Fernandinho? Eu controlava 15 contadores de história ao mesmo tempo. Eu imaginava o Crispim, né? Falei, nossa, né? Mas assim, não gostei de ser, não gosto de ser produtora, enfim. Mas, assim, é importante. O teatro, com certeza, ele é totalmente importante na vida de qualquer um mesmo. Mesmo se eu desistir de teatro hoje, a carga que eu tenho, eu estou na frente de muita gente em outra profissão, né? Então, é o ato de se comunicar, é o ato de aprender, é o ato de aproveitar. Para esses jovens aí que assistem a gente na live, eu falo assim, não... não, vai doer, eu não vou fazer isso, eu não quero carregar, eu vou ganhar muito pouco. Não, eu acho que é só na luta, é só passando para você criar uma maturidade, né? Esse sofrimento, esses obstáculos que a vida traz, principalmente na vida, né, na profissão do ator e do artista em geral, que desanima todo dia, que dá vontade de chorar uma vez por mês, pelo menos, falar, vou largar tudo. Entendeu? Isso aí passa na cabeça, até hoje passa na cabeça, né?
Então, assim, todo esse processo é importante passar, porque você dá valor à sua arte. E se você não dá valor na sua arte, quem que vai dar? Né? Então, eu falo assim, vão para Cia Santa, gente, vão lá trabalhar. O Crispim sempre pega ator. Eles fizeram 40 anos, não sei, eles fizeram um vídeo super bonito lá. É bem bacana mesmo, gente. A Cia Santa fica no caminho de Campinas para Hortolândia, na pista da Bosch, né? Na Parque Santa Bárbara. Parque Santa Bárbara. Sim, eu passei lá semana passada, eu acho. Lembrei de vocês. Passou um anjo aqui, gente. Pessoal, eu acho que a Mariana tá mandando um recado para a Eliana aqui, olha. Ela tá dizendo o seguinte: lembra da última vez que fui pro ensaio, era audição, aí tinha uma personagem que ninguém queria. Então eu, como uma boa aluna que sou, fiz essa menina. Mas como eu sou muito peculiar, eu fiz uma voz especialmente para ela. Acho que o nome dela era Keila. Você lembra dessa história? Ou foi com você, ou Eliana? Não, eu acho que foi com a Josi, professora de artes lá do Maria Diva, que seleciona os atores para lá. Tava lá, ó. Tava lá. Que é ela que monta os teatros, né, do Maria Diva para o FETEC. Maria Diva, sim. Ela já esteve aqui com a gente, inclusive. A segunda live. É verdade. O segundo. Eu acho que eles estavam conversando entre eles no comentário, eu peguei a coisa. Desculpa, Pedro. O Enzo também participou e está se convidando para participar de novo. Você viu? A gente precisa, uma hora dessas, montar mais uma com o pessoal. Moisés, que está sempre acompanhando a gente também. Então, ele nem deu as caras hoje, não falou nem boa noite. Ele está aí na área. Olha, hoje eu dei aula para ele. Eu dei aula, falei que ia ter live. Brincadeira, não falei. Hoje eu não vi nenhum comentário do Moisés, realmente. Aqui. Ele, geralmente aparece aí, Moisés. Eu apresento o cenário. Tá nas curtidas, Angélica. Eu olhei nas curtidas aqui, tá lá o Moisés. O Moisés que é também nosso público cativo aqui. O Diel, o Moisés tá sempre aí, né? A galera que tá toda semana acompanhando os diálogos aí. Opa, Baixito voltou. Onde ele foi? Não, eu tinha dado uma caída aqui. De vez em quando some na tela aqui. Só que quando vem eu tenho que puxar. Machucou, Baixito? Machucou? Cara, eu levei um tombo agora da internet. Percebi aqui. Sumiu. Eu sumo de vez em quando. Mas, olha, o mais legal de tudo, Cia Santa, o mesmo teatro na escola, é você poder, por exemplo, a Cia Santa ela trabalha muito com escolas, né? Você levar para quem não tem acesso ao teatro, e principalmente quando você teve a sua narrativa, o Tanabe, dentro da sala de aula, o mais legal é a molecada ter acesso a texto, né? A ler um texto, a criar história. Hoje falta muito isso, principalmente no Estado. As escolas particulares até que investem um pouco mais, contrata aí educadores, arte-educadores, e que tem essa visão que nós seis aqui temos, que é um pouco enxergar um pouco além, né, do que as professoras comuns enxergam. Não, mas talvez o pedido por favor, me socorre, faz isso, faz aquilo, é porque a gente consegue fazer isso mesmo e faz bem, né? O mais legal, você vê o trabalho que o Alfredo desenvolveu junto com posso falar o nome? Posso? Com o COC, né? O próprio seletivo que tinha condições de contratar educadores, eu fui durante 12, 13 anos, a própria Monteiro Lobato, que também contrata a gente. Então, você vê que é um pessoal que sai um pouco na frente, né? E eu fico muito feliz quando você acha gente dentro do Estado que fez teatro e
e que vai lá e toma a frente mesmo, aí vamos fazer, vamos montar, vamos fazer uma coreografia, vamos, porque os professores, eles não fazem, eles não querem fazer, né? Difícil para eles. Tá difícil aparecer, inclusive, escolas públicas dentro desse cenário que já foi tão rico de escolas públicas, né? Eu lembro que teve ano de eu participar com o COC, né? Falando isso, nós estamos numa página do COC, viu, Baixinho? A gente concorrer só com escolas públicas, né? A gente era a única particular no meio. Teve ano de acontecer isso, né? Hoje tá quase meio a meio o negócio, né? Então parece que não só o aluno não está se expressando tanto, parece que está faltando o professor que esteja a fim de encabeçar um trabalho desse, né? Mas, não sei sabe, se por falta de assim, estímulo. em defesa aos meus colegas professores, eu digo o seguinte, a carga conteudista que tem, ela dificulta muito, porque para você fazer um bom trabalho, né, com a arte, você tem que ter tempo, né? Você tem que ter tempo para estudar, para preparar, planejar, para executar com os alunos e depois que tiver montado o esqueletinho e lapidando, enfim, requer horas e horas para que se faça um trabalho bem feito. E é o que a gente não tem. Por quê? Porque a gente precisa alfabetizar essas crianças, a gente precisa ensinar matemática. E, infelizmente, o tempo é muito pouco para que a gente se volte para outras áreas. Por isso que eu falo para vocês que faz muito tempo, né, que eu montei esse teatro com a escola toda. E agora o que eu faço? Eu faço mais nas leituras, então eu aproveito situações de sala de aula para colocar essa questão do teatro, porque eu tenho essa facilidade. Então, pela competência das minhas colegas, por exemplo, eu tenho professoras lá que jamais imagino fazendo um papel de alguma coisa, entendeu? Elas precisariam ter essa questão teatral para desenvolver primeiro, para depois trabalhar com os alunos, certo? O que não existe, né? Não existe isso, infelizmente. Mas, então, não é que não se queira fazer. Não tem tempo. Antigamente, até que a gente fazia mais, tá? Antigamente, a gente fazia, assim, direto. Agora, nem tanto por falta de tempo mesmo, viu, gente? Não é por falta de querer, não. Porque quem me conhece... A carga aumentou muito, né? Eu sou arroz de festa, para botar fogo no povo. Vamos fazer, sou a primeira, né? Mas é que não dá. Mas sabe o que eu sinto também? Tá faltando um pouquinho de reconhecimento e estímulo também, sabe? Eu vejo, a Rose já esteve com a gente aqui também, no dia que o Francisco estava com a gente tá falando do teatro da educação, e a Rose é uma profissional que fez espetáculos muito legais há muito pouco tempo, só que ela cansou, porque também ela acabou se sentindo sozinha nesse trabalho, pouca gente apoiando, né? Ela indo lá na escola, às vezes de domingo, ensaiar aluno e o pessoal colocando dificuldade para ela fazer esse trabalho, né? E eu não sei, eu tenho a impressão que não é o único lugar. O Adiel já teve escola aqui, ele pegou quando eu voltei, né, a fazer teatro em 98, que eu peguei o meu grupo, o Adiel estava tentando começar perto da casa dele na escola. E era uma escola pública, ele estava indo como voluntário fazer o trabalho e ele estava encontrando dificuldade. Mas, Fred, posso fazer um link? Que desde o início que vocês estão falando isso, eu queria trazer uma outra vertente, né, desse... a Eliana faz teatro, né, ela vai fazer, né? Porque, assim, a boa vontade a gente tem, né, a técnica a gente pode realmente melhorar, né, algumas situações que necessitam, talvez, para uma informação ser melhor passada com o teatro. Mas eu sinto que essa desvalorização... Né, não vou citar, mas, por exemplo, surge uma bomba na empresa, chama a Angélica, ela faz teatro, né? Vai ter isso. Não, põe a Angélica, que vai fazer teatro, né? E ainda cobra e não me dá tempo, carga horária, para eu fazer isso. Né? Então, eles me cobram um bom trabalho em último tempo,
entendeu? Então, eu acho assim, essa valorização é assim, a gente precisa de tempo, a gente não pensa teatro assim, do nada. A gente cria um texto, dependendo da situação, né? A gente pesquisa, né? Então, tipo, amanhã apresenta, já aconteceu isso comigo, apresenta amanhã. Ah, põe nariz de palhaço, sabe? Então, assim, a valorização não tem mesmo na área. É outra visão que uma escola tem, né? A diretora, né? Não estou generalizando. Hoje ainda tem muito a cabeça aberta, mas eu acho que falta isso veio da formação da pessoa mesmo, né? A gente na faculdade precisava ter esse treinamento para essa cabeça para arte, né? Parece que passa batido, porque daí fala, olha lá, vai ter teatrinho, fala perto da criança, lá, né? Vai ter palhacinho, a historinha. O teatrinho já dói, esse teatrinho dói, né? Dói porque assim, eu tô há 2 anos ensaiando, tô há 1 ano ensaiando, né? Tudo que a gente estuda, né, Fernando? Tudo que a gente, sabe, vai atrás para falar teatrinho, e ainda por cima que é de graça, tá? Não quer pagar. Eu tenho a sorte de estar numa escola onde a gente é super valorizado nessa parte, sabe? É que o conteúdo mesmo não dá, mas assim, tanto que a Josi apresenta todo ano, né? Até o ano que ela estava grávida, ela dava os palpites dela. Não, Maria Diva eu tiro o chapéu, Maria Diva, o lá sabe? Lá, até o pessoal lá me cobra às vezes, nossa, você não vai fazer assim alguma coisa, né? Até o próprio Marcelo já falou para mim, Eliana, faz alguma coisa, volta alguma coisa. Já falou assim para mim, já. Então, mas assim, até tentei voltar, viu? Mas eu acho que já não dá mais, porque eu sou muito sargentona e essa juventude aí não gosta de muito gosta muito. Não. Então eu acho que não dá mais. Acho que tem uma lacuna muito grande entre o meu modo de como eu aprendi teatro, como eu enxergo teatro e como eles fazem teatro hoje, sabe? Sim. Uma vez eu fui assistir um ensaio lá da Josi, assim, passando, né, eles estavam ensaiando, era dia de reunião minha lá, e eu passei assim, vi o ensaio assim, falei, gente, a Josi é uma santa, como ela consegue, né? Porque o negócio, imagina, eu já tinha dado uns taca, para já, cada um no seu posto, e vão voltar aqui, você nos seus lugares. Ia ser assim comigo, né? E a Josi lá naquela calma que ela é, naquela zen. Exatamente, consegue. Com eles ela consegue, ela sabe falar o idioma da juventude aí, né? Eu não ia dar muito certo, não, sabe? Então acho que abriu uma lacuna. Eu falei, quer saber? Deixa eu lá no passado, que eu ganho mais. Ô, Luiz. Se você for muito severa hoje em dia, o cancelamento vai ficar. Você vai se adaptando a elas, né? Realmente. Ô, Luiz, e como que estão os planos agora para frente? O que você pensa do teatro daqui para frente, quando passar essa fase 2020 da nossa vida? E como que você pensa que vai ser daqui para frente? Liga o áudio. Você está com o microfone cortado. Aí. Tá me ouvindo? Sim. Agora então. Então, tem gente que fala que o teatro vai mudar agora, muita gente não vai para o teatro, porque agora tem a ser confortável agora você ficar em casa ou assistir pelo digital e tal. Eu acho que teatro nunca vai, acho que teatro sempre vai ser teatro, assim, e a gente vai precisar do teatro para todos os tempos, assim. Então, meio Black Mirror eu vejo às vezes, né? Tipo, o que a gente vê lá parece que é surreal, mas tá acontecendo hoje. E eu acho que a gente pode levar essa experiência para o teatro e para a vida, né? Acho que acho que muita gente cresceu e tipo, deu para olhar para o outro agora, tipo, cada um a gente vê muito o outro, tá enxergando muito mais o outro. Eu tô fazendo psicologia agora, né? Tô fazendo faculdade de psicologia. E
E é muito surreal ver como a patologia que mais cresce é a depressão, e agora na pandemia cresceu muito mais. Então acho que não tem um lado bom, mas eu acho que a gente ficar mais sensível e olhar um pouco mais para o ser humano e pelo próximo, acho que é válido. Então, acho que o teatro vai ser bom para isso. Acho que a gente vai conseguir passar mais verdade e ser assim. Eu tô com dois projetos no teatro, que era para estrear um nesse segundo semestre e o outro no ano que vem. Foi adiado do primeiro semestre, que era uma leitura do Sartre, mas não sei ainda, não sei como que vai ser. Estou esperando. Tá certo. Você falou uma coisa que é interessante, né? A gente precisa do teatro. Uma coisa que a gente pode concluir de tudo que a gente falou hoje é que o teatro é necessário sim. Porque na hora que pintou a Sim. pandemia, na hora que a coisa apertou para todo mundo foi para a arte, né? Todo mundo foi assinar um bom streaming, né? Foi ver filme, todo mundo sentiu falta da Sim. novela, né? Assim que a coisa funcionou. Mas, ô Fred, a própria história do teatro mostra tanta coisa que a história do mundo mundial passou e o teatro está ali, sempre sobrevivendo. E é o princípio, né? O princípio da atuação. O teatro é o princípio da atuação. Você não vai fazer um cinema ou uma série sem começar uma atuação no teatro. Eu não sei quem que eu estava lendo outro dia, se era o Augusto Boal ou se era a Viola Spolin. Eu andei lendo muita coisa picada, mas algum deles falou, a gente já nasce atuando já, né? A birra da criança já é uma atuação. Na hora que ela vai fazer aquela birra, que ela quer uma coisa, ela já está atuando. Ela não está sentindo necessidade de chorar, mas ela chora porque ela sabe que se ela fizer aquilo, ela te atinge de alguma forma para você fazer o que ela quer. É a intuição, né? A intuição do principalmente porque ela copia, né? Sim, ela copia bastante. E ela passa a copiar tudo. Né? Eu acompanho ela muito. Tá atuando todo o tempo. Acompanho muito com a minha pequenininha aqui, né? Às vezes você fala, gente, é muita cara de pau. Você vê que ela tá atuando mesmo para falar certas coisas, faz umas carinhas assim que você sabe que aquele momento é a atriz que tá lá, não é uma coisa que tá vindo, ela realmente tá atuando para conseguir o que ela quer. Então papagaia, né? Eu falo que a Sofia tá uma papagaia. Eu falo qualquer coisa, ela repete. Aí a pessoa lá na rua fala, ela repete. Para decorar o texto. Eu tenho uma sobrinha também que assim, ela não nasceu, ela estreou, Mas o legal da criança, como é tão natural, né? Por exemplo, a Sofia ouve a gente falar, não sei quem falou que ela repetiu que é ai meu Deus, e ela põe a mão na cabeça e fala ai meu Deus. Então, né, tipo, ela tá interpretando com o corpo, com tudo, e essa é a intuição dela, né? É muito bonitinho. Isso é muito legal, né? Mas eu acho que é uma ótima conclusão para o nosso papo, né? A gente precisa do teatro. Você teve, assim, alguma experiência com oficina, com criança, com molecada, ou não? Foi para mim a pergunta? Eu não ouvi, desculpa. Tá tudo travando, assim, gente, tem que falar devagar. Hoje tá ruim mesmo, tá indo toda hora. Eu perguntei se você teve alguma experiência com oficina, com sala de aula, com molecada, interagindo com o teatro ou não. Em TV com teatro, é isso? Se você teve experiência com criança no teatro, se você fez teatro com criança, interagindo com criança. Com criança, muito, né? Eu fiz teatro, eu faço teatro infantil desde a de Mogi Guaçu, que a gente fez, eu e a Angélica, a gente fizemos vários espetáculos infantis.
E depois eu lancei a Santa, eu fui protagonista de sets infantis, Pinóquio, Peter... qual que era? Era Pinóquio, o Pequeno Príncipe, tinha vários infantis. Maravilhosos. O Pato, o Coelho Engenheiro. E por aí vai. Daí aqui em São Paulo eu fiz um musical grande, o Peter Pan. Mas eu acho que a pergunta do Bachito Aqui era eu fiz mais... Peter Pan, um musical grande, daí eu fiz Oi? Acho que a pergunta do Bachito era mais se você interagiu com criança. Você fez algum trabalho com criança, mas no sala de aula, teatro. É isso, Bachito? Isso mesmo. Se você já deu oficina. Se você já deu oficina. Gente, Alfredo, escreve para mim no chat que eu respondo. Vamos lá. Eu mandei no chat interno aqui. Ah, sim. Achou aí? Gente, não, eu nunca dei oficina e nunca. Se eu já dei oficina. Nunca dei oficina e nunca me arrisquei às professoras. Eu vejo muita gente falando que é professora aqui em São Paulo e não tem um aprendizado. Eu tive muitos professores que são fodas, vieram do CPT, do Antônio. Falei foda aqui na frente das pessoas. Que tiveram o Antônio como professor e diretor, só que eu ainda não me coloco. Tipo, a Angélica é uma ótima. Você não sabe o que você tá educadora também. Eu não me coloco. Ainda não consigo me colocar como educador, assim, arquideducador. Eu me coloco só pela frente das câmeras, dos palcos. Ainda não consegui entrar nessa linha. Mas quero muito passar a experiência que eu tive, tanto do CPT, que foi uma experiência incrível, quanto a experiência lá da Cia Santa, que tive uma experiência com infantil, mas ainda não tenho nada. Mas quando eu comecei a fazer as contações de história, a ter esse contato direto com a criança, eu falei, nossa, eu tenho o lado criativo, né? Estou conseguindo, mas as crianças estão me deixando doida, estou precisando de didática. E precisei fazer a faculdade de pedagogia para fazer o link. Quando você trabalha com criança, você tem que entender a criança também, né? Eu acho, o educador até menos, mas eu acho que a responsabilidade de ser, né, professor de criança, até o contador de história com a função educacional, né, didática, eu acho que é legal fazer uma faculdade de didática, um curso, né, alguma coisa, mas que é ligado ao professor. E isso melhorou muito. Acho que foi no primeiro semestre, eu já comecei a ver resultado nas minhas contações. As crianças estavam prestando mais atenção, eu estava conseguindo dominar elas, né? Então, isso, professor tem, o ator não tem, né? Isso que é legal. Gente, queria agradecer demais a Eliana e o Luiz Fernando por estarem com a gente aqui. A Eliana está toda semana assistindo a gente, acompanhando as lives, né? Temos sempre ela como público, hoje ela está aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da experiência, né? Luiz, que... Ela é minha fã. Para mim é uma honra, sabe, falar um pouquinho dessa parte muito gostosa da minha vida, de estar com vocês aqui, né? Bom demais. Ai, que delícia! Dá até vontade de cheio de aluno aí do lado, né? Ó. Eu olho aqui do lado, um monte de aluno só falando bem. Que bom. Você vê, né? A gente consegue influenciar ainda, né? Estou pensando, mudando aqui os meus parâmetros, porque o negócio pode render fruto ainda, viu? Obrigada por reacender essa chama. Eu fiquei também muito contente de encontrar com o Luiz aqui, né? O Luiz, então ela já me falou que eu fui o primeiro a dirigir ele, era uma falinha só, mas, né? Faz pouco tempo, né, Luiz? 21, 22 anos. É isso aí. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigado. Que faz que você me dirigiu? 21 Foi você que anos. me jogou pro mundo.
Tá vendo? Eu tinha uns 8 anos, eu com 32 agora. Criei um monstro. Eu acho que, Alfredo, você pariu, eu não sabia? Pois é, rapaz. Esse eu não sabia que eu tinha parido. É que ele falou, jogou pro mundo, eu imaginei. Mas eu tinha uma vontade. É que é interessante que a irmã dele fazia comigo os curtas, né? Ela chegou a participar do Arsênica lá no comecinho dele, em 99 e tudo. E minha irmã tá lá com 2 filhos. Pois é. E agora quem tá atuando é o Luiz, né? Gente, uma boa noite para vocês. Até a próxima semana. Semana que vem, quem vai estar com a gente, Marcelo? A Mari, né? Mari Nela, coreógrafa, Então, dançarina, professora e tudo mais. Estaremos com ela, então, a semana que vem. Uma boa noite para vocês e até a próxima, gente. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até mais. Beijo. Beijo. Tá.